Responsável pelo plantão, do Judiciário durante o recesso, a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, suspendeu há pouco os trechos do decreto editado na semana passada pelo presidente Michel Temer, que abrandavam as regras para a concessão do indulto de Natal. A magistrada concedeu liminar, que é uma decisão provisória, acolhendo os questionamentos da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que nesta quarta-feira protocolou uma ação na Suprema Corte. A Vera trouxe a notícia também na coluna dela, e falou também aqui no 3 em 1, para suspender os efeitos do decreto natalino que reduziu o tempo de cumprimento das penas a condenados por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Vera, eu sei que a notícia acabou de chegar, eu tô vendo que você tá até meio desesperada aí no WhatsApp, no telefone, você tá digitando. O que você pode falar? Vai lá. O que eu tinha tido informação, assim como outros colegas, antes um pouco, que ela iria conceder a liminar em 15 minutos e que seria acatando trechos da DIN proposta pela Procuradora-Geral da República. Vamos voltar um pouquinho no tempo para situar o nosso ouvinte, quem está nos assistindo. Ontem, eu publiquei em primeira mão que o Ministério Público, por meio de suas entidades de classe, iria propor uma DIN contra a decisão, contra o indulto do presidente Michel Temer, por dizer que ele extrapola a sua jurisdição, por dizer que ele acaba levando a uma prestação precária da justiça, etc, etc. E que o Ministério Público gostaria que isso fosse encampado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, mas que ela estava reticente. Pois bem, ainda ontem ela decidiu acatar o pedido dos seus pares e entrou com a DIN, ela mesma, em nome da Procuradoria-Geral da República e não mais das entidades sindicais, por assim dizer, dos procuradores. Hoje, a ministra Carmen Lúcia, que está no plantão judiciário, portanto, cairia mesmo para ela, de qualquer maneira, concedeu uma liminar por entender que havia ali urgência e que ela precisaria assustar os efeitos do decreto enquanto o pleno do Supremo não retorna, mas ela diz aqui que não há prejuízo irreparável caso o pleno decida pela validade do decreto. O que diz a ministra Carmen Lúcia, e aqui eu começo a abrir aspas para a decisão dela. Os argumentos expandidos na petição inicial é a da Raquel Dodge, aos quais se acopla o aparente desvio de finalidade e o fundamento relevante de relativização da jurisdição penal, que poderia advir das inovações impugnadas nessa ação direta de inconstitucionalidade, apertando a tecla SAP. Ela diz que sim, poderia haver um abuso por parte do Temer no decreto do indulto. E impõe a suspensão dos efeitos, e aí ela vai citando alguns incisos do decreto que ela suspende. Então, eu ainda tenho que ler para saber o que exatamente ela está suspendendo. Ela não está suspendendo o decreto na íntegra. E aí ela diz isso, que pelo exposto e qualificada a urgência e neste juízo provisório, ou seja, ela só está concedendo uma liminar, isso ainda pode ser revisto no mérito, defiro a medida, etc, etc, etc. Então está suspenso o indulto natalino, não vale a decisão do Michel Temer de soltar todo mundo que tiver cumprido 20% das suas penas, aquele assunto que a gente vem debatendo aqui há algum tempo. Eu vou ler quais incisos ela está suspendendo, enquanto isso os colegas debatem. Então, Zé Maria, como é que isso tá repercutindo aí em Brasília, ou deve repercutir? Tá nos ouvindo, Zé Maria? Não, daqui a pouquinho o Zé Maria retorna lá em Brasília. Claro, essa notícia acabou de sair, Com certeza também o Zé Maria está apurando, falando com as fontes. Denise Campos de Toledo, você também vem acompanhando muito isso. A gente tem discutido também aqui no Jornal da Manhã. Enfim, como é que você recebe a notícia que acaba de sair? Olha, Patrick, sem entrar nos detalhes que a Vera ainda está apurando, eu acho que é uma coisa muito simbólica, que o presidente Temer, ele pode ter passado do limite ao vir com as condições desse indulto, tentando sim privilegiar os envolvidos na Lava Jato, que pega exatamente esse tipo de crime. Não é? E no ano que vem ele é que iria comandar novamente o indulto. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer até lá, quem vai ser condenado ou não, mas há essa possibilidade de uma redução muito grande da pena.
e isso poderia afetar inclusive as condições da delação, como a gente já discutiu ontem. E eu acho que Carmen Lúcia, de repente, houve a Procuradoria, e eu acho que, na verdade, são quase duas derrotas, entre aspas, para Temer. De um lado, a posição da Procuradora, que foi indicada por ele, então acaba aquela desconfiança de que ela poderia jogar a favor do governo, e do outro lado, a posição aí da presidente do Supremo, Carmen Lúcia, que concedeu essa liminar. Então, eu acho que isso pode aparar as arestas de Temer achar que ele tem plenos poderes para tomar qualquer medida que ele ache correta. Ele tem que seguir o que está determinado pela legislação, aliás, as limitações legais dele, não é, Patrick? Aliás, hoje até sair a decisão, né, o que repercutiu muito, estampava hoje os portais, era exatamente o que o ministro da Justiça, o Torquato Jardim, disse, né, concedeu entrevista para o Globo, para a Folha, para o Estadão, dizendo que o governo não pretende recuar do decreto que foi publicado, né? Ele esteve no Palácio do Jaburu hoje pela manhã com o presidente Temer e confirmou que os dois conversavam sobre o pedido feito pela procuradora. Já está na linha, o Zé Maria? Ô Zé Maria, você, claro, deve estar correndo aí também, apurando. Como é que isso está repercutindo aí em Brasília, essa decisão que acaba de sair da ministra Carmen Lúcia? A gente ainda está tomando o pé da situação, a Vera está lendo aqui tudo que vem no decreto da decisão da ministra, mas o que você já apurou e como é que isso está repercutindo aí em Brasília, Zé Maria? Pois é, olha, desde cedo, quando a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, decidiu pessoalmente tomar conta desse processo, né, já havia aqui indicação clara de que o decreto presidencial cairia. Me disseram aqui que na reunião de hoje entre o presidente Michel Temer, o ministro Eliseu Padilha e Moreira Franco, com a participação do ministro da Justiça, essa situação foi discutida e que houve nesta reunião a decisão de bancar esta ideia do governo de deixar a Justiça decidir. O governo banca o decreto presidencial e aí o Supremo Tribunal Federal decide o que fazer. Agora, a ideia aqui, Patrick, é de que o presidente continua mantendo o decreto. Ele não vale por enquanto, porque está suspenso pela presidente Carmen Lúcia, mas que na volta dos ministros, né, em fevereiro, haverá análise primeiro do relator e depois do plenário, e aí o plenário vai discutir a fundo e decidir sobre os decretos presidenciais sobre indulto, e aí definir normas, inclusive normas futuras, sobre os decretos presidenciais que já se tornaram tradição. Então, a repercussão aqui é a seguinte, que o governo deve aceitar, é claro, né, esta decisão da ministra Carmen Lúcia, não vai retirar o decreto presidencial e aguardar o que vai decidir o plenário do Senado Federal. Nesta reunião com o presidente Michel Temer, os ministros disseram que estão convictos de que o presidente tem competência para assinar o decreto e, por isso, bancar essa proposta. Então, o governo vai manter e esperar a decisão do Supremo. Enquanto isso, esse benefício fica suspenso, né? O Vera, vai lá. Uma derrota tenebrosa para o governo. Havia setores do próprio governo que desaconselhavam a edição deste decreto. O presidente, a Denise tem razão, se imbuiu de um excesso de autoconfiança, um excesso de se achar plenipotenciário, ouviu os conselhos errados, editou um decreto que passava do ponto, e aí agora há um confronto evidente entre poderes. A chefe de um poder susta uma decisão do presidente da República. Isso não é trivial, isso não é usual. Se a ministra Carmen Lúcia tomou essa decisão é porque ela achou que havia fundamento jurídico e ela também faz uma decisão aí política, em pleno fim do ano, de se redimir. Surpreendeu um pouco por ser a Carmen Lúcia? Não por ser ela, por ser a presidente de um poder suspendendo a decisão do presidente da República. Vamos lembrar, ela acabou de dar uma decisão no caso Aécio para não causar um problema com outro poder. Agora ela faz o contrário, ela vai lá e se imiscui numa decisão que é efetivamente do presidente da República. Está previsto na Constituição. Quando ela faz isso, é porque ela vê que tem margem para isso, que tem
um fundamento jurídico e que o presidente realmente exacerbou, extrapolou as suas decisões. O que ela está suspendendo? Ela está suspendendo o inciso 1º do artigo 1º, que é aquele que diz que quem cumpriu 1/5 da pena pode ir para casa, está livre, leve e solto. O inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 2º, que é o que estabelece condições ainda mais benevolentes para quem é primário, etc, etc. E os artigos 8º, 10º e 11º, que estabelece que você não precisa pagar multa, que você pode sair mesmo que se você tiver em liberdade condicional, enfim, que liberou geral para todo mundo. Então, ela está suspendendo todos esses artigos, que na verdade é a parte mais importante do decreto, e o presidente Michel Temer termina o ano com uma derrota carimbada na testa no momento em que a economia melhorava e que ele tinha melhorado uns pontinhos na popularidade. Um baita de um tiro no pé. Fala, Denise. Só que acrescentar mais um tiro do pé, além dessa negociação aberta e pressão sobre os governadores para aprovação da reforma da Previdência, aquela questão de chantagem, de uma ação pouco ética. Agora, Vera, você acha que isso não pode levar o Supremo a ficar mais dividido na volta? Porque são várias questões que a gente sabe que vão dividir a opinião dos ministros, né? Agora, dentro disso que a Denise falou, Vera, e eu já passo para o Zé Maria, é um pouco o perfil da própria ministra Carmen Lúcia também se consultar com os pares. Você não acha que numa questão dessa ela também conversou com ministros? Eu não tenho informação sobre isso, então eu não posso te dizer, Patrick, porque seria ali... ela costuma se consultar com alguns. Sim. Costuma se consultar com o Celso de Mello e com o Fachin uma vez ou outra, não com todos. Eu acho que o presidente Michel Temer talvez tenha se consultado com o ministro Gilmar Mendes antes da emissão desse decreto e deve ter obtido um encorajamento para fazer. E agora ele fica pendurado nessa brocha. O ministro Torquato Jardim é outro que deve ter sido ouvido até pelo tom das entrevistas que ele concedeu hoje, né? Acho que ficou muito claro. E agora deixou o presidente enrolado aí, né, nessa situação. E agora eles deveriam ter recuado antes dela decidir. Se já ficava evidente que ela poderia decidir, o governo se anteciparia e revogaria o decreto. Fica muito ruim para o presidente essa decisão. Talvez não imaginasse que ele entraria nessa dividida, né, o Zé Maria? Pois olha, as reclamações que eu ouvi aqui, um líder governista chegou a me dizer que era melhor o Supremo Tribunal Federal tomar conta de toda a Praça dos Três Poderes. Tanta é a interferência, mas a gente vê claramente que ninguém fala de uma maneira mais aberta sobre a invasão do Supremo nas competências do presidente Michel Temer, ou seja, do Executivo. Mas o grande argumento da Procuradora-Geral da República é de que o Executivo não poderia, e a Constituição fala sobre isso, não permite que o Executivo legisle sobre matéria penal. Só que não é exatamente uma legislação sobre matéria penal, é sobre um indulto que é competência do presidente e que está na Constituição. O que será discutido no plenário do Supremo Tribunal Federal em fevereiro é o tamanho deste indulto, deste perdão de Natal que o presidente pode dar. Veja bem, quando a Constituição foi elaborada, ninguém poderia imaginar que chegaria um presidente da República, por exemplo, não é o caso deste indulto, mas que poderia indultar, por exemplo, todos os que praticaram crimes até esta data, por exemplo. Então, é preciso colocar um limite no indulto para resumir esse indulto aí numa questão humanitária e não entrar pela legislação penal. E aí que é a grande questão, essa é a grande dúvida. E a presidente Carmen Lúcia, evidentemente que não há informação sobre essas consultas, mas pelo menos o relator, ela costuma sim consultar. Quem é o relator? Já tem relator sorteado? Já tem o relator, sim. Eu até me esqueci o nome, mas já tem relator sorteado e que vai analisar o caso primeiro, antes do plenário do Supremo. Eu achei que tendo entrado já no recesso, ainda não tivesse, mas então vamos ver, vou tentar checar agora quem é. Já passou pelo processo eletrônico de escolha de relator e ele não estava em Brasília, por isso ela decidiu tomar conta do processo e quando ela decidiu assumir e falou para a assessoria que decidiria hoje ainda, aí é que todo mundo chegou à conclusão
de que realmente ela decidiria suspendendo o decreto presidencial. Zé Maria, alguém aí em Brasília do governo deve se manifestar a partir dessa decisão? Que expectativa? Você já falou com alguém, está checando com alguém aí do Planalto? Qual que deve ser o procedimento Barroso, aí? O relator é o ministro Barroso, ou seja, Barroso, ele vai manter a decisão da Exato. E eu tenho impressão que é uma praxe, eu não tenho informação sobre isso também, mas é uma praxe, ela consulta o relator antes de tomar uma decisão assim. Ela consultou no caso do Paulo Maluf, ela consultou o Fachin, que é o relator do processo, e obviamente deve ter consultado nesse caso, eu não tenho informação. Patrick, é o seguinte, a impressão até agora não há resultado, a resposta do Palácio do Planalto, mas pelo que saiu do Ministério da Justiça, é de que o governo continua dizendo que assinou um decreto legal e que vai esperar a decisão do Supremo Tribunal Federal. E mais ainda, durante a reunião de hoje do presidente Michel Temer com o ministro da Justiça e os ministros da Casa Civil e Secretaria-Geral da Presidência da República, né, Moreira Franco e Eliseu Padilha, já se pensava nessa possibilidade e lá foi tomada a decisão de bancar mesmo e deixar que o Supremo decida, até para mostrar publicamente que o presidente não tem interesse pessoal e que essa é uma decisão que deve ser tomada pela Justiça, que o governo foi até onde achava que tinha competência e que podia. Veja, Patrick, o governo tomou essa decisão, certamente aconselhado por esses ministros, o presidente tomou essa decisão aconselhado por esses ministros que o Zé Maria diz, mas ele entra em janeiro, que deveria ser um mês dedicado à reforma da Previdência, né, Denise? Bem lembrado. Resolver esse imbróglio. E que imbróglio com o Supremo Tribunal Federal. Que não precisava. Muito sério. Precisava, desnecessário, era só ele reeditar os decretos nos termos dos últimos anos. Se ele faz uma norma assim tão benevolente, mudando os prazos, tirando o tempo mínimo máximo ao que a pessoa tinha que ter sido condenada para ter direito ao indulto, ele dá a entender para toda a sociedade, para o conjunto da sociedade, que está fazendo uma norma com um endereçamento claro, justamente no ano em que alguns dos seus principais aliados foram parar atrás das grades. Vamos lembrar que Henrique Eduardo Alves, Rodrigo Rocha Loures, Gedel Vieira Lima, Eduardo Cunha, dá para fazer um time de futebol quase com os aliados do presidente que estão atrás das grades ou com tornozeleira eletrônica em casa e que podem virar delatores em potencial. E o que essa medida faz na prática? A Denise falou aqui, esvazia as delações, ela esvazia confissões e delações, ninguém precisa mais abrir a boca para ser beneficiado com redução de pena. Então, o presidente dá uma demonstração pública e por meio de um decreto, portanto de uma norma, de um dispositivo legal, de que está agindo de uma maneira endereçada a algumas pessoas. Isso prejudica em muito a reforma da Previdência, que também é prejudicada por um dos outros temas que a gente vai tratar aqui mais tarde, que é a queda desse ministro, um ministro que é quase um coadjuvante, como diz meu filho sobre personagens de série, ele é meio filler, mas que prejudica a reforma, né? E o Zé Maria falou na questão humanitária, não deu essa impressão, a decisão do Temer. A impressão que ficou é que ele tinha como objetivo privilegiar exatamente os que são condenados pelos crimes de corrupção. Eles é que estariam enquadrados nessa nova condição aí de indulto. Então, desde o início, ele foi procurar mexer no vespeiro mesmo, né? E o mais interessante dessa história toda e dessa confusão é que o presidente Michel Temer, no café da manhã com os jornalistas aqui, ele disse que a história do jurista ficou lá atrás e que agora ele é presidente da República. Mas o Michel Temer é professor de Direito Constitucional. O presidente Michel Temer é um estudioso da Constituição e da legislação e assessorado por um ministro da Justiça que já foi ministro, né? E que é muito conhecido e respeitado no meio jurídico. Então veja bem que o que está em jogo aí nessa questão do decreto é até ações futuras do presidente Michel Temer. Eu acho que realmente foi uma derrota e uma desmoralização interna e para o consumo interno, ou seja, para o meio jurídico. Não é uma derrota assim pública de popularidade ou não, mas também sobre o conceito do governo. Isso o presidente tentava manter em pé, que é esse respeito à Constituição e até a interpretação das leis.
não é a primeira vez que o presidente Michel Temer dá umas escorregadas exatamente, né, numa área que ele domina muito. Não pegou bem, não pega bem, e acho, inclusive, Vera, que essa disputa que está sendo levada, que agora vai se transformar em disputa, segundo me informaram, o presidente Michel Temer não vai retirar e aguardar o plenário do Supremo. Então, isso prolonga a dificuldade e aumenta a dificuldade. Olha, agora que ele realmente não retirou antes dela conceder a liminar, não acho que faça sentido ele revogar agora. Vai ter que esperar mesmo. O ministro Barroso pensa da mesma maneira que a ministra Carmen Lúcia. Apurei aqui, ele pensa que o decreto exorbita, etc. E ele acha que, da mesma maneira que ela, vamos ver o resto dos ministros. Eu tendo a achar que em uma decisão de pleno, essa decisão vai prevalecer. Porque eu contaria aqui Fachin, Carmen Lúcia, Barroso, Rosa Weber e Fux, pelo menos esses 5 deste lado. Do outro. Deste lado, do outro pode ter... O Celso de Mello vai ficar como um pêndulo aqui. Eu acho que ele vai formar com essa maioria neste caso, apesar de ser uma coisa que afronta a jurisdição do presidente da República, etc. Mas ainda assim eu acho que ele vai formar com esse grupo. Vamos aguardar aí a volta. Bom, gente, acho que até ao longo do programa, se forem surgindo aí novas notícias, novos desdobramentos, a gente volta, claro, a esse caso, porque realmente é muita repercussão, principalmente agora na chegada do fim do ano, assunto que não tenho dúvida nenhuma vai continuar repercutindo muito.